Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro, Jesus Recordado. É uma série de vídeos, esse aqui é o 9º vídeo. Vou falar sobre o capítulo 12 do livro. Bom, nesse capítulo ele vai trazer a questão do cumprimento das profecias de Jesus. A gente viu que na tradição de Jesus tinha duas correntes: a de um reino presente, o reino dos céus está entre vós, e a de um reino dos céus futuro, iminente. Parecem estar convivendo essas duas tradições. À luz dessa evidência, temos pouca escolha a não ser concluir que o ensino de Jesus foi lembrado como características, tendo ambas as características ao mesmo tempo, apesar de contraditórias. As tentativas de eliminar uma em função da outra não foram bem sucedidas. O Jesus Seminar e Crossan alegam que, com base no Evangelho, que nós podemos extrair uma camada mais primitiva da tradição cristã que não era apocalíptica. Esse argumento tem várias falhas, segundo o James Dunn. Primeiro, você baseia na hipótese de que cada comunidade tem um documento, ou que as comunidades dependem muito fortemente desse documento escrito. Ele é que determina as crenças dessa comunidade. Na verdade, a maior parte do conhecimento na época de Jesus era passado pela tradição oral. Então isso tem que ser levado em conta. Outra questão é o ambiente judaico que Jesus estava imerso, ele estava impregnado dessas teorias de expectativas divinas de Messias. Então não dá para fazer uma análise levando só em conta fatores econômicos, como o Jesus Seminar tende a fazer. Outra questão, Crossan levou em conta livros de Filon de Alexandria, a Sabedoria de Salomão e a literatura grega Sentença de Sexto, para concluir que essa expectativa não era apocalíptica, né? Da vinda do reino, que foi pregado por Jesus. Quer dizer, Jesus não pregou o final dos tempos, nada daquilo. Tudo isso aí seria inserção teológica posterior, segundo diz o Semna. Bom, para o James Dunn, usar esses textos aqui como base é forçar muito a barra. Então você acaba pressionando muito os textos para eles dizerem o que na verdade eles não disseram. Com relação ao período de Jesus, aí por volta dos anos 20 e 30, James Dunn observa que aquela região na Galileia teve uma grande convulsão, mais ou menos na época da morte de Herodes, ano 4 a.C., e depois voltou a ter problemas lá por volta do ano 66, depois dos anos 70. Então, anos 20 e 30, que é quando Jesus está fazendo seu ministério, é um período de tranquilidade, tá? Existem alguns poucos incidentes, mas são isolados. O impacto na Galileia disso foi mínimo. Então, há pouca a indicação de que o ministério de Jesus tivesse havido uma escalada da violência, tivesse sido um período como esse. Isso é o que o Richard Horsley argumenta, né? Essa descrição dele ter de um Jesus revolucionário. Então, segundo James Dunn, isso não bate com a história que a gente tem. O Tim Wright, ele exagera a importância do tema do retorno do exílio no judaísmo palestino, que certamente era uma esperança escatológica judaica, porém não há evidência real de que aqueles que realmente viviam na terra pensavam em si mesmos como ainda no exílio. Wright interpreta os elementos futuros da expectativa de Jesus em termos da própria jornada em Jerusalém, com a destruição do templo no ano 70. Então, existe um problema, né? Jesus profetizou o final do mundo, os céus iam cair, mas só que isso não aconteceu. Então, Tim Wright, ele tenta explicar, olha, Jesus estava se referindo aqui não ao fim do mundo de toda a humanidade, mas apenas aqui a destruição de Jerusalém. Seria como se fosse o fim do mundo. Então, ele estava usando uma linguagem direta. Então, o problema, segundo James Dunn, é que a mensagem de Jesus ela fala temas apocalípticos, ela fala de uma convulsão cósmica, o fim do mundo, a ressurreição dos mortos, julgamento das nações, entendeu? Anjos vindo. Então fica difícil
conciliar isso com o que o Tim Wright está dizendo. Não está claro para o Tim Wright como é que ele responde. Esses eventos, então, vão acontecer quando? A questão é que muitas dessas análises acharam impossível negar que Jesus expressou uma expectativa pelo acontecimento iminente que de fato não aconteceu. A pregação do reino de Jesus não pode ser desemaranhada dessa expectativa iminente, com ou sem características apocalípticas, o que também significa que Jesus alimentou esperanças que não se cumpriram. Havia elementos finais em sua expectativa que não se concretizaram. Para ser franco, Jesus provou estar errado quanto ao curso dos eventos, diz o James Wright. Então, o desconforto da conclusão para os estudiosos, que também eram crentes, foi amenizado pelo pensamento de que isso tornava mais real a humanidade de Jesus. Olha, Jesus realmente pregou isso tudo e, no entanto, não se cumpriu. Está vendo? Ele era um homem, porque ele comete erros. Tá? Por outro lado, isso também demonstrava a imparcialidade dos textos, né? Porque essas profecias de Jesus, mesmo não cumpridas, elas ficaram mantidas no texto, elas não foram retiradas. Então, se tudo fosse uma criação, as pessoas teriam tirado fora essas partes. Não é isso que aconteceu. Então, na verdade, o James Dunn ele chega à conclusão: não era esse o Jesus histórico que os historiadores, né, crentes, gostariam de encontrar. Então, um pouco é uma conclusão que eu gostaria de aguentar de minha parte. O James Dunn falando. Não acho que se possa escapar facilmente da conclusão de que Jesus esperava que o reino viesse com resultados finais que não apareceram. Alguns podem dizer que esses resultados ainda não apareceram, mas que virão no futuro. A tradição profética, contudo, de Jesus aprendeu a conviver com o fracasso da profecia sem denegrir as próprias profecias. Ele conta que mesmo no Antigo Testamento é comum profecias, quando não cumpridas, elas são readaptadas. E isso é que a comunidade cristã primeira ela acabou fazendo. Ele dá como exemplo o Salmo 89, que ele luta com o fracasso das promessas de manutenção da linhagem de Davi, que não se cumpriram. Profecias fracassadas deram origem a profecias renovadas. Jeremias esperava plenamente que após o exílio da Babilônia de 70 anos, Israel e Judá seriam restaurados. A terra prosperaria sob um reino davídico restaurado. Mas a esperança foi retomada por Daniel, em uma das profecias mais famosas e influentes, das 70 semanas de anos. Então, veja, teve uma primeira profecia lá do Jeremias que não se cumpriu plenamente. Aí você aparece uma segunda profecia do Daniel reenquadrando aquela primeira profecia para uma nova esperança. Então é isso que as comunidades cristãs acabaram fazendo, mesmo diante daquela primeira profecia que não foi cumprida plenamente, né? O que provavelmente precisa ser enfatizado em tudo isso é que tanto os contemporâneos de Jesus quanto os primeiros cristãos poderiam viver com desapontamento de uma profecia fracassada, sem que essa falha perturbasse a fé fundamental que encontrava expressão na profecia. Talvez devêssemos simplesmente inferir que o reino de Deus para Jesus era uma maneira alternativa de falar da era por vir, do céu e da forma como o céu tem impacto na terra. Tinha referência, mas nenhuma precisão de significados. Daí todas as imagens variadas, às vezes inconsistentes. Mas seu poderoso simbolismo motivou Jesus, evidentemente, como nenhuma outra imagem ou metáfora fez. A conclusão final é que não temos nenhuma resposta clara para a pergunta: o que exatamente Jesus quis dizer quando falou do reino de Deus como algo futuro? O que ele tinha em mente, né?
Então, essa é uma questão que, segundo James Dohm, isso deu origem a diversas tradições, mas que não está clara nas tradições mais antigas. Então é isso. Muito obrigado, então.